falando de mediunidade. Walter, conta para nós a respeito principalmente do seu trabalho mediúnico. Nós já militamos na doutrina espírita há muitos anos e desde muito jovem começamos a identificar a presença dos espíritos. De lá para cá, em contato com o querido Chico Xavier, quando fomos a Uberaba, ele nos deu, digamos assim, toda a orientação como conduzir o nosso trabalho. Então estamos na área da palestra, da psicografia e da cura. E mais especificamente, geograficamente, Walter, para os nossos telespectadores que não o conhecem, onde é que você mais se situa? Nós somos de Salvador, Bahia, e o nosso grupo espírita Chico Xavier está localizado nas dependências do Colégio 2 de Julho, no bairro do Garcia. Aos sábados nós temos palestras e mensagens psicografadas, onde entregamos ao público presente. O Walter, nós sabemos que há sim uma quantidade relativamente hoje grande e está se multiplicando cada vez mais de médiuns das chamadas cartas consoladoras, né? E que você também está hoje contribuindo com isto. O que você tem a dizer a respeito dessa mediunidade específica de trazer esse consolo do plano espiritual para aqueles que ainda estão aqui? O trabalho pioneiro que o nosso querido Chico Xavier desenvolveu durante muitos anos deixou uma grande lacuna. Então acreditamos que o mundo espiritual vem preparando pessoas para dar uma continuidade, não no mediunato que o Chico desenvolveu, mas dar uma continuidade a consolar o número de espíritos que desejam retornar através dos médiuns para diminuir as saudades, trazer mensagens dos seus parentes e explicar como é a vida depois da vida. Walter, interessante. Será que está faltando mais Walters, né? Faltando mais Walters e os espíritos estão querendo aqui conversar com que aqui ficaram? Ou são os espíritos que não estão querendo conversar, apesar que nós temos um número já grande de médiuns? Seria muita pretensão afirmarmos que está faltando mais Walter. É bom dizer o seguinte, está faltando mais Chicos. Se tivéssemos mais Chico Xavier por aqui, dando continuidade ao trabalho monumental que ele deu, que ele desenvolveu, seria bem interessante. Agora, acreditamos que a espiritualidade vem desenvolvendo médiuns com essa tarefa de psicografia para realmente mostrar que a vida prossegue além do túmulo. E a partir do momento que as pessoas vão para uma doutrinária e lá na expectativa de receber mensagens que nem sempre recebem, é bom que você ressalte isso, porque nenhum médium, seja ele qual for, pode afirmar, vá no grupo tal que você vai receber uma mensagem. Isso não existe. Tudo depende de uma programação. Se o espírito estiver em condições de escrever, ele vem, toma da mão do médium e passa a mensagem. Vocês estão vendo aí na telinha, inclusive, aqueles que eventualmente desejem se contatar com o Walter, vocês estão vendo aí o e-mail dele, os meios de contato. Walter, continuando o assunto mediunidade. Muitos telespectadores nossos, assíduos até, são não espíritas, às vezes até curiosos ou simpatizantes da doutrina, mas desconhece esse aspecto mediunidade e até tem um certo receio do mundo espiritual, é aquele sobrenatural, né? Você como médium, que tem essa convivência já específica com o mundo espiritual, o que você teria a dizer para essas pessoas para quebrar um pouquinho esse receio de espírito? Primeiramente, informar que esses espíritos são seres humanos fora da matéria, nada mais do que isso. Então, todos nós somos espíritos. Eu, no caso aqui, o Walter Reis, estou revestido de um corpo físico, mas ao perdê-lo, vou me tornar espírito, que é o local de onde viemos, para onde retornaremos, nosso mundo de origem, que é o mundo espiritual. Então, esse receio que as pessoas têm, esse medo, essa história de medo de fantasma, ou então, numa linguagem até popular, medo de mortos. Não existem os mortos, são os espíritos que retornam para dar um atestado incontestável de que a vida prossegue além do túmulo. É falta realmente de conhecimento. Desde muito jovem, eu presenciei os fenômenos mediúnicos através da minha genitora. Ela veio
na área da Umbanda. Então eu presenciei os pretos velhos, os caboclos, os índios, os ciganos, as forças dos orixás, que por ela ela intermediava. Então eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos e tomei conhecimento que tratava-se de mediunidade. Mas desde tenra idade eu já conseguia registrar a presença dos espíritos. E quando comecei a falar em público, após o contato com Chico Xavier em Uberaba, foi quando realmente começou então a deslanchar a faculdade mediúnica. Nós tivemos um programa, Walter, agora há algum tempo atrás, a respeito de mediunidade e falando muito a respeito das características do bom médium, ou como deve ser um bom médium, e pintou o assunto vaidade, né? O assunto vaidade pintou por quê? Porque ele parece que está revestido dentro de uma circunstância onde a mediunidade é exercida e o médium começa a se destacar e tudo mais. O que você tem a dizer sobre o assunto mediunidade e vaidade? Nós gostamos muito de seguir a linha, voltamos a dizer, do querido Chico. A questão da simplicidade, da humildade e de não se vangloriar de nada. Até porque o médium é uma criatura falível como outra qualquer, portador de uma faculdade a mais, que ele pode ser um instrumento de felicidade como de ruína, de acordo com a direção em que ele lhe der. Então, infelizmente, temos percebido aí muitos médiuns, até de certa projeção, envaidecidos. Mas a culpa não é somente deles, mas das pessoas que os incensam. Os holofotes, os aplausos, os confetes. E aí, se o médium ele não tiver uma preparação, não for revestido de uma humildade verdadeira, não uma carapaça, mas uma pessoa humilde, que entenda que pode, inclusive, ter a sua faculdade mediúnica suspensa a qualquer momento, está no livro dos médiuns, perda e suspensão da mediunidade. Se ele não tiver o devido cuidado, ele pode passar para mãos equivocadas de espíritos perniciosos, brincalhões, perturbados, levando-o ao ridículo na etapa final da existência. Que legal. Mediunidade sem conhecimento, aonde leva? Exatamente, leva à obsessão. Kardec estabeleceu muito bem a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. E aqueles médiuns fascinados, ofuscados, vamos dizer assim, entre aspas, pelo próprio brilho, e que fazem questão de se apresentar como os doutores, vamos dizer, os doutores pasta pura, são esses que os espíritos obsessores mais gostam, porque terminam engabelando e mentindo, levando às estradas tortuosas do desequilíbrio. Você, nessa atividade mediúnica sua, o que você poderia ressaltar quanto aos médiuns em relação à sintonia específica? Porque uma mediunidade, vamos dizer, nesse exercício como a sua, você se sintoniza com várias faixas de frequência, vários tipos de espíritos, né? O que seria o médium? Existe o médium eclético ou aquele médium de uma faixa de sintonia apenas? Tudo é uma questão realmente de sintonia e de vibração. Por exemplo, no caso da psicografia, eu procuro ir à mesa sem nenhuma ideia preconcebida, para não atrapalhar o pensamento do espírito comunicante. Então, eu me predisponho, tomo uma postura, fecho os olhos e aguardo. Quando eles se aproximam, eles vêm, tomam na mão e escrevem a mensagem que quer. Mas tudo depende da questão da sintonia mesmo, do padrão vibratório. Porque a partir do momento em que você já vai para uma mesa, esperando que os aplausos, os holofotes, os incensos lhe dirija, você já chega naquela postura atraindo vibrações de espíritos realmente que gostam do glamour e pode levá-lo até a cometer enganos e passar até pelo ridículo. Então tudo é uma questão realmente de vibração e sintonia e de muito cuidado. Muito cuidado, exatamente. O Walter, que interessante, né? Como é que a gente poderia dizer? Há uma frase que transita no meio espírita, que fala a respeito comunicação com o mundo espiritual, que o telefone toca de lá para cá. Aí alguns falam assim, mas por que o telefone toca? Se os espíritos continuam uma vida igual a esta aqui, por que nós também não podemos tocar daqui para lá? Esta frase é atribuída a Chico Xavier, que, se não me falha a memória,
uma das médiuns que frequentava com ele disse: Chico, eu estou com você aqui há 18 anos, nunca recebi uma mensagem de meu marido, ao passo que vem pessoas pela primeira vez e recebem. Como é que é isto? Ele disse: minha filha, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Tudo depende da programação espiritual. Se o espírito estiver em condições de escrever. Tem pessoas que falam assim: Walter, muitas vezes eu fico no salão e fico evocando os espíritos. O espiritismo chama atenção para não evocarmos, porque nem todo espírito chamado tem condições ou pode vir. Às vezes eles podem se fazer presentes, mas não lhes é permitida a oportunidade por falta de méritos deles mesmos, ou de provação para aqueles que o evocam. Por isso que o espiritismo se preocupa em chamar a atenção para não evocar. Que se dá? Quando a presunção evoca, espíritos perniciosos, brincalhões, zombeteiros se apresentam e fingem ser aqueles que são evocados. Daí a preocupação de estarmos sempre em vigilância, para que a coisa flua de maneira tranquila e em harmonia. Muito bem, muito bem. Ô Walter, aquele médium que está normalmente iniciando a sua educação, uns dizem desenvolvimento mediúnico, outros dizem educação mediúnica, né? Aqueles que estão iniciando, que leem também conhecimento, fica com aquele receio. Será que isso que eu estou sentindo não é animismo, o famoso animismo, né? Ou é de espírito mesmo, e aquela educação não evolui pela dúvida? O que você aconselharia a essas pessoas que estão com essas dúvidas? Será que isso é de mim ou é do espírito? Normalmente, quando você vai para uma reunião mediúnica, ou vai se predispor a psicografar, e você já vai com ideias pré-concebidas, é seu. Agora, o pensamento, quando lhe é sugerido, o médium percebe quando é algo dele mesmo ou de pensamentos de um ser extrafísico. Então, no meu caso, quando eu comecei, eu ficava em horários fixos. Por exemplo, toda segunda-feira, a partir das 22 horas, eu ficava num quartinho lá na minha residência, sossegado, em silêncio, fechava os olhos, botava um fundo musical suave, papel, lápis e aguardava. O espírito vinha, começava com aqueles rabiscos, aquelas letras sem garrafais, sem entender nada. E aos poucos eles foram adestrando-se, ou então adestrando-me, para que pudesse a mensagem fluir como flui hoje de maneira tranquila. Então tudo é uma questão de observação e de sintonia. Procurar tirar da mente qualquer ideia pré-concebida para não atrapalhar a ideia do espírito comunicante. Muito bem, Walter, fica aqui os nossos microfones, a nossa câmera, para aquilo que você julgue importante como um médium que está atuante, né? Um médium que está atuante possa dizer também para os nossos amigos espíritas, irmãos espíritas, que estão nessa lida, essa missão extraordinária, maravilhosa, essa tarefa maravilhosa que é a mediunidade. O que você deixaria como uma mensagem, por enquanto, porque nós sabemos que vamos estar tantas outras vezes com você? Pois não. Allan Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, teve a ocasião de dizer: toda pessoa que sente em qualquer grau a presença dos espíritos é por isto mesmo médium. E ele não para por aí. Ele entretece considerações muito oportunas a respeito desta peculiaridade do organismo humano. Ela, do ponto de vista espírita, é uma faculdade centrada no organismo físico e que se exterioriza sob a ação dos espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. Então, aqueles todos que somos médiuns, uns em graus mais elevados, outros por desenvolver, deveremos ter a preocupação de ter uma postura sempre ética, trazer a mensagem de esclarecimento, de paz, de amor, de união, de concórdia, de respeito para toda a humanidade, porque a mensagem da doutrina espírita é esta, a grande proposta de Kardec: ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Equivale a dizer que está sempre envidando esforços para tornar-se uma pessoa cada vez melhor. Falando de mediunidade.